Há uma profunda tragédia na vida daqueles que constantemente tentam provar seu valor para os outros. Indivíduos que correm atrás de validação externa, mas nunca encontram a verdadeira paz. Eles vivem exaustos, ansiosos, para sempre acorrentados às opiniões alheias. E quando percebem, já é tarde demais. A vida passou por eles, deixando apenas um vazio. Marcos Aurelius, imperador de Roma e um dos maiores filósofos da história, compreendeu isso mesmo governando um império de milhões. Ele tinha tudo: poder, glória, exércitos, estátuas erguidas em sua homenagem. Contudo, escreveu: a fonte do bem está dentro de você e jorrará sem cessar se você sempre cavar. Este vídeo é para quem está cansado de viver pelos olhos dos outros. Se você assistir até o fim e aplicar esses ensinamentos, descobrirá que o verdadeiro poder reside em focar em si mesmo. E quando isso acontecer, o resultado irá surpreender aqueles que duvidaram de você. Mas se você ignorar o que está prestes a ouvir, seu destino espelhará o de milhões que vivem uma existência sem propósito, controlados por suas emoções, pelas redes sociais e pelas expectativas de pessoas que não se importam de verdade. Marcos Aurelius acreditava que grande parte do sofrimento humano decorre da tentativa frustrada de controlar o que está além do nosso alcance. Ele sabia que quanto mais alguém tenta controlar tudo ao seu redor, mais fraco e emocionalmente vulnerável se torna. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escorre pelos seus dedos. E o problema é que vivemos em um mundo que nos ensina precisamente o oposto: buscar controle sobre tudo, até mesmo sobre aquilo que não depende de nós. Você já notou como é comum alguém acordar de mau humor simplesmente porque o tempo está chuvoso? Ou como as pessoas se irritam quando o trânsito atrasa seus planos ou quando alguém as critica injustamente? A maioria das pessoas se deixa dominar por pequenas situações externas e isso as torna emocionalmente frágeis. Marcos Aurelius disse que o verdadeiro poder emerge quando entendemos o que está sob nosso controle e o que não está. Esta é uma das ideias mais simples do estoicismo, mas também uma das mais poderosas. Aceitar o que não pode ser mudado é o fundamento da serenidade. Imagine alguém que foi demitido do emprego. A reação natural é desespero, raiva ou tristeza. Mas nenhuma dessas emoções muda o fato de que o emprego se foi. O que pode mudar é como essa pessoa reage. Ela pode usar seu tempo livre para se reinventar, aprender algo novo ou buscar uma oportunidade melhor. Quando ela foca unicamente no que pode controlar, suas ações, suas escolhas e sua atitude transformam uma perda em um novo começo. E é precisamente isso que os estoicos praticavam. Marcos Aurelius viveu grande parte da vida em meio a guerras, cercado por traições políticas, doenças e pressões inimagináveis. Contudo, manteve a compostura. Em seus escritos, ele se lembrava todos os dias de que não podia controlar as ações dos outros, nem as circunstâncias externas, mas podia controlar suas reações, suas palavras e sua conduta. Ele escreveu: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Esta frase serve como um poderoso lembrete de que o sofrimento surge mais da nossa interpretação dos fatos do que dos fatos em si. Hoje enfrentamos o mesmo dilema, apenas sob uma roupagem diferente. Um único comentário negativo nas redes sociais é suficiente para alguém perder o controle. Uma crítica, uma comparação, uma injustiça, e imediatamente seu mundo desmorona. As pessoas estão tão fixadas em controlar as opiniões alheias que negligenciam seu próprio equilíbrio interno.
É como se cada curtida agisse como um medidor de valor pessoal. Quando não chegam, a frustração se instala. Mas Marcos Aurelius já alertava que depender da aprovação alheia é uma forma de escravidão. Ele disse que é loucura esperar que homens maus não façam o mal, significando que é ilógico desejar que o mundo fosse diferente do que é. Aceitar o que não pode ser controlado não significa ser passivo, mas sim inteligente. Significa agir apenas onde suas ações possuem poder real. Se alguém o insulta, você não controla o insulto, mas controla sua resposta. Se o trânsito está parado, você não controla o trânsito, mas controla o que faz com aquele tempo. Você pode ficar irritado ou pode ouvir algo que o inspire. Se um plano falha, você não controla a falha, mas controla como se levanta. Este é o poder que poucas pessoas realmente entendem. Há indivíduos que perderam tudo e renasceram precisamente aplicando este princípio. Considere alguém como Robert Downey Jr., que lutou contra o vício, a prisão e a rejeição, mas escolheu mudar seu foco. Em vez de lamentar o que não podia mais controlar, ele se concentrou no que podia, sua mente, sua disciplina e sua atitude. O resultado foi uma reviravolta completa na vida e uma carreira reconstruída sobre o autocontrole e a responsabilidade. Ele se tornou a personificação moderna do que Marcos Aurelius ensinou 2000 anos atrás. Quando você começa a entender que não pode controlar o mundo, mas pode controlar como reage a ele, algo dentro de você muda. O caos ao redor não o abala mais da mesma forma, porque você começa a ver que tudo o que acontece é apenas mais uma oportunidade para praticar a virtude. E é essa mudança de perspectiva que inicia a verdadeira liberdade emocional. A maioria das pessoas não falha por serem incapazes. Elas falham porque desperdiçam energia no que não depende delas. Tentam mudar os outros, tentam mudar o passado, tentam mudar o inevitável. E nesse processo, esquecem de mudar a si mesmas. O estoicismo é um convite para inverter esse foco. Ele nos ensina a olhar para dentro e cultivar uma força interior que nenhuma circunstância pode destruir. É quando você foca em si mesmo, quando para de tentar controlar o incontrolável, que algo poderoso acontece. O medo diminui, a ansiedade enfraquece e a paz se torna um estado natural. E quando isso ocorre, o resultado é tangível. As pessoas ao seu redor notam, mas não compreendem. Elas veem que você mudou, que nada o abala mais, que você é diferente. E esse equilíbrio silencioso é o que mais as assusta, porque no fundo, a serenidade é a mais alta forma de poder. Marcos Aurelius acreditava que o verdadeiro poder não está em ser visto, mas em permanecer constante mesmo quando ninguém está olhando. Em um mundo impulsionado por aparências, ele já afirmava que a pessoa que vive em harmonia consigo mesma vive em harmonia com o universo. Isso significa que a disciplina interior, o tipo que ninguém aplaude, é a força silenciosa que molda a grandeza de uma pessoa. E é curioso observar como a maioria das pessoas hoje vive precisamente da maneira oposta. Elas querem mostrar tudo. A rotina perfeita, o corpo perfeito, o sucesso instantâneo. Mas por trás das telas, o que se encontra é uma multidão exausta, perdida, sem propósito. O estoicismo nos ensina que o caminho para o crescimento não exige uma plateia. Marcos Aurelius foi o homem mais poderoso de sua era. Contudo, escrevia seus pensamentos para si mesmo, em silêncio, nas primeiras horas da manhã. Enquanto governava Roma, enfrentando guerras e traições, ele ainda encontrava tempo para refletir sobre sua própria conduta. Não escrevia para ser admirado, mas para se lembrar do que realmente importava. E essa prática revela o contraste entre sabedoria e ego. Ele não buscava reconhecimento, buscava coerência.
Hoje, vivemos em uma era onde todos correm para mostrar resultados, mas poucos têm paciência para o processo. As pessoas querem sucesso sem sacrifício, reconhecimento sem consistência. Querem começar algo e ver retornos imediatos. Mas a vida não respeita um ritmo tão apressado. A disciplina é invisível e silenciosa, e é por isso que poucos a praticam. É acordar cedo mesmo quando não sente vontade. É continuar a estudar quando ninguém mais acredita em você. É treinar quando ninguém está observando. É fazer o que é certo, mesmo que o mundo inteiro escolha o atalho. Quantas vezes você sentiu vontade de desistir porque parecia que nada estava dando certo? Quantas vezes você olhou ao redor e viu outros avançando mais rápido, ganhando mais, recebendo mais elogios, enquanto você continuava lutando em silêncio? Marcos Aurelius nos lembraria que tudo o que acontece, acontece como deveria, e se você observar cuidadosamente, encontrará sabedoria nisso. Esta frase é um lembrete de que o tempo das coisas não é o mesmo que o tempo da nossa ansiedade. Cada esforço silencioso que você faz hoje está moldando seu caráter, mesmo que ninguém perceba. Um exemplo claro disso é Keanu Reeves. Ele é a prova viva de que você não precisa de barulho para alcançar a grandeza. Depois de perder entes queridos e enfrentar tragédias que devastariam muitos, ele manteve uma postura calma, silenciosa e disciplinada. Ele nunca usou sua dor como desculpa, nem precisou expor suas lutas. Ele simplesmente continuou, dia após dia, focado em ser uma pessoa melhor. E o resultado é que hoje, sem precisar dizer uma palavra, ele inspira milhões simplesmente pelo modo como vive. Esta é a essência do estoicismo na prática. Não falar, mas agir. Há um poder imenso em fazer as coisas em silêncio. Quando você trabalha em silêncio, ninguém sabe o que você está planejando. Ninguém pode sabotar seus passos. E o mais importante, ninguém pode drenar sua energia com opiniões e julgamentos. O silêncio protege o que ainda está crescendo dentro de você. É o espaço onde a transformação ocorre. É por isso que muitos falham, porque não conseguem suportar o período em que ainda não há aplausos. Imagine um artista que pinta por anos, sem vender uma única pintura, mas continua acreditando no que faz. Imagine um atleta que treina por meses em uma academia vazia, enquanto o resto do mundo dorme. Imagine um estudante que recusa festas e distrações porque acredita no próprio futuro. Essas pessoas estão plantando sementes invisíveis. E quando os resultados aparecem, o mundo as chama de sortudas. Mas o que o mundo chama de sorte, o estoicismo chama de disciplina. Marco Aurélio via a disciplina como um dever, não uma escolha. Ele acreditava que os seres humanos deveriam agir corretamente, mesmo sem testemunhas. A melhor vingança é não ser como aquele que te prejudicou, ele diria. E essa frase reflete o poder do autocontrole. Em momentos de ofensa, ele não reagia com fúria. Em momentos de elogio, ele não se deixava levar pela vaidade. Sua estabilidade vinha de um compromisso consigo mesmo, não da aprovação alheia. Aplicar isso à vida moderna é mais simples do que parece. Significa escolher o foco em vez da comparação. Significa decidir evoluir em silêncio, sem sentir a necessidade de provar nada. Significa perceber que o verdadeiro reconhecimento vem quando você se torna alguém que nem precisa se defender, porque os resultados falam por si. Significa não se desesperar quando os outros parecem à frente, porque a jornada de cada um é diferente. A grande verdade é que o mundo se acostumou ao barulho. As pessoas confundem exposição com sucesso e presença com propósito. Mas quando você começa a viver com disciplina e silêncio, algo muda dentro de você. Você passa a se importar menos com o que os outros pensam e mais com quem você está se tornando.
E isso é assustador para aqueles que vivem de aparências, porque seu progresso não pode ser medido por curtidas, nem interrompido por críticas. Se este vídeo te fez refletir até aqui, lembre-se que apoiar este tipo de conteúdo é o que mantém esta mensagem viva. Quando você se inscreve no canal e clica em curtir, isso ajuda a espalhar essa filosofia para mais pessoas que precisam ouvir algo que as desperte. É uma forma de construirmos juntos um espaço de crescimento, aprendizado e transformação. Silêncio e disciplina são armas invisíveis, mas poderosas. Quando você aprende a usá-las, o mundo para de te distrair e você passa a ser guiado por algo que ninguém pode ver, mas todos podem sentir: a sua constância. E é essa constância que, pouco a pouco, vai te transformar em alguém que não precisa anunciar o próprio valor, porque ele se manifesta em cada ação, em cada vitória silenciosa. É assim que você foca em si e surpreende o mundo com o resultado. Marco Aurélio acreditava que o maior inimigo do homem não era o mundo exterior, mas a sua própria falta de controle interno. Ele disse que nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E essa frase carrega um dos maiores ensinamentos do estoicismo. A verdadeira liberdade nasce quando aprendemos a dominar nossas emoções. A maioria das pessoas acredita que é livre, mas basta uma coisa dar errado para que percam o equilíbrio. Basta uma crítica, uma frustração, uma ofensa, e toda a paz desaparece. Isso mostra o quanto somos escravos de sentimentos momentâneos e o quanto ainda não aprendemos de verdade a nos conhecer. Vivemos em uma era onde as pessoas reagem a tudo. Se alguém discorda, respondem com raiva. Se são ignoradas, sentem-se diminuídas. Se algo sai do planejado, frustram-se. Mas o estoicismo nos ensina que o poder não está em reagir, mas em escolher como reagir. É a diferença entre ser levado pela corrente ou aprender a nadar, mesmo quando a água está agitada. Marco Aurélio viveu cercado por traições, doenças e guerras, mas nunca permitiu que o caos externo definisse seu estado interno. Ele escrevia todos os dias para se lembrar que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Essa consciência o tornou invencível por dentro, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia desmoronar. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Pesquisas mostram que pessoas com maior controle emocional têm níveis mais baixos de ansiedade, lidam melhor com o estresse e tomam decisões mais acertadas. O autocontrole não é apenas uma virtude filosófica, é uma ferramenta prática para a vida. Pense em situações cotidianas. Alguém te provoca no trabalho, tenta te tirar do sério ou espalha algo negativo sobre sua imagem. A reação mais comum seria responder, se justificar ou revidar. Mas ao fazer isso, você entrega o controle da sua paz a outra pessoa. Quando você responde no calor do momento, você deixa a outra pessoa decidir como você deve se sentir. O estoico faz o oposto. Ele observa, compreende e escolhe. Ele não permanece em silêncio por covardia, mas por sabedoria. Um exemplo moderno disso é Cristiano Ronaldo. Por anos, ele foi criticado, comparado, subestimado e atacado publicamente. No entanto, ele manteve o foco no que podia controlar: seu treino, sua disciplina, sua dedicação. Enquanto muitos se desgastavam tentando agradar a todos, ele transformou a crítica em combustível para o aprimoramento. Isso é autocontrole na prática. Ele não precisou provar nada a ninguém, apenas a si mesmo. E o resultado é que sua consistência fala mais alto do que qualquer opinião. Assim como um estoico, ele não reage ao caos. Ele o usa como energia para crescer. O autodomínio é uma batalha silenciosa, e talvez a mais difícil de todas. É resistir à vontade de discutir quando você sabe que não vale a pena. É manter a calma quando tudo ao redor clama por desespero. É entender que o silêncio muitas vezes
é mais poderoso do que qualquer palavra. O autocontrole não é uma fraqueza, é um escudo. Quando você aprende a dominar suas emoções, ninguém mais pode te manipular. E isso é o que assusta as pessoas, ver alguém que não é facilmente abalado. Quantas vezes você destruiu um dia inteiro por causa de algo pequeno? Um atraso, uma mensagem ignorada, um imprevisto? Quantas vezes você deixou o humor dos outros afetar o seu? Isso acontece porque fomos ensinados a reagir antes de refletir. Mas quando você começa a observar seus próprios sentimentos, sua respiração muda, sua mente clareia e suas decisões se tornam mais conscientes. Não é que os problemas desapareçam, mas você deixa de ser refém deles. Dominar a si mesmo é um exercício diário. É olhar para dentro e perceber quando o ego quer dominar a razão. É entender quando a raiva quer gritar mais alto que a calma. É lembrar que nada externo tem poder sobre você, a menos que você permita. Marco Aurélio costumava escrever para si mesmo em momentos de estresse: se algo te incomoda, é porque você deu permissão para que te afetasse. E essa frase é como um espelho. Toda vez que alguém te desequilibra, é porque você entregou o controle da sua paz. Existem pessoas que nunca aprendem isso e passam a vida reagindo. Vivem com altos e baixos, sempre à mercê das circunstâncias. E no final, olham para trás e percebem que nunca foram mestres de si mesmas. Mas também existem aqueles que escolhem o caminho mais difícil, o de se conhecer, se observar e se dominar. Esses são os que alcançam uma força interior que nada pode destruir. A prática do autodomínio pode começar com coisas simples. Quando algo te incomoda, respire fundo e espere um pouco antes de reagir. Quando sentir a vontade de responder a uma provocação, fique em silêncio e observe o impulso passar. Quando algo sair errado, em vez de reclamar, tente entender o que pode ser aprendido. Cada vez que você faz isso, estará fortalecendo o músculo da mente. E quanto mais você o treina, mais forte ele se torna. O controle emocional é o que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que realmente vivem. Aqueles que sobrevivem se deixam arrastar pelas emoções. Aqueles que realmente vivem as reconhecem, mas não se permitem ser dominados. O autocontrole é uma arte. E como toda arte, exige prática, paciência e consciência. É essa habilidade que permite a você, mesmo diante do caos, permanecer calmo, centrado e lúcido. Marco Aurélio enfrentou batalhas em campos de guerra, mas as maiores batalhas eram internas. Ele sabia que se ele se conquistasse, nada mais poderia derrotá-lo. E o mesmo vale para qualquer um de nós, porque quando você aprende a dominar suas emoções, o mundo pode tentar te derrubar, mas nunca mais conseguirá te controlar. Marco Aurélio entendeu que o sofrimento humano surge da tentativa de controlar os resultados. Ele disse: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como são e você viverá em paz. Essa simples mudança de perspectiva tem o poder de libertar uma pessoa de uma vida inteira de frustrações. Desde cedo, somos ensinados a medir nosso valor por resultados, notas, status, aparência, dinheiro. Mas a verdade é que quase nada disso está totalmente sob nosso controle. O que está sob nosso controle é o esforço, a intenção e a dedicação. Quando o foco muda para o processo, o resultado se torna uma consequência. As pessoas sofrem porque acreditam que só serão felizes quando algo acontecer. Quando conseguirem o emprego dos sonhos, quando o relacionamento der certo, quando o sucesso chegar. E vivendo assim, transformam a vida em uma corrida sem linha de chegada. O estoicismo ensina o oposto, que a paz vem quando você faz o seu melhor e aceita o que vem depois sem resistência. Essa aceitação não é conformismo, é sabedoria. É entender que o universo não gira em torno da sua vontade, mas que ele funciona em harmonia quando você cumpre o seu papel com serenidade. Steve Jobs foi um exemplo claro disso.
Quando ele foi afastado da própria empresa, poderia ter se entregado ao ressentimento, mas ele escolheu focar no que podia controlar: sua criatividade, sua visão, seu amor por criar. Ele voltou sua atenção para o processo, não para a vingança, e o resultado foi a reconstrução de algo ainda maior. Ele não buscou provar nada a ninguém, apenas fazer o que amava com excelência. O resultado veio naturalmente. Essa é a essência do desapego estoico. Agir com intensidade, mas sem se tornar um escravo do resultado. Na prática, aplicar isso significa canalizar sua energia para o presente. Significa trabalhar com foco, mas sem ansiedade. Implica dedicar-se ao que se faz, mas sem se tornar dependente de aprovação ou de retornos imediatos. Marco Aurélio nos lembrava que a alma não é perturbada pelas coisas, mas pela visão que delas tomamos. Ao se desapegar da necessidade de controlar o resultado, você descobre que a leveza substitui a angústia e a constância toma o lugar da pressa. Um desafio simples, portanto, pode simplesmente transformar sua relação com a vida. Escolha algo que geralmente gera expectativa, seja um projeto, um objetivo ou um hábito, e por 7 dias mergulhe exclusivamente no processo. Dê o seu melhor a cada dia sem se prender ao resultado, sem comentar com ninguém e sem buscar reconhecimento. Ao final desse período, você notará o peso se dissipar e a simples alegria de fazer será suficiente. É nesse estado que a verdadeira paz se manifesta e onde o estoico descobre sua liberdade. A vida é uma jornada de aprendizado constante e compreender o que realmente está ao nosso alcance é um dos maiores passos em direção à serenidade. Quando começamos a agir com presença, aceitação e propósito, tudo ao nosso redor começa a fazer mais sentido. Desafios deixam de ser adversários e se tornam professores. O tempo deixa de ser um inimigo e se transforma em um aliado fiel. Que este conteúdo o inspire a abordar o dia de hoje com maior calma, clareza aprimorada e uma consciência mais profunda de suas escolhas. Obrigado por estar aqui comigo e espero vê-lo no próximo vídeo.